Frequência de saudação abertas, este é o episódio número 19 do Obra 9, podcast onde nós estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio New Eden. Este episódio foi distribuído pela CBS All Access no dia 24 de janeiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, no dia 25 de janeiro de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o segundo episódio da segunda temporada desta série. Começamos então com a frase do episódio. She's dead, Jeff. Em um episódio com frases interessantes, no caso desse acima da média, eu resolvi pegar uma frase do Capitão Christopher Pike. Se você está me dizendo que esta nave consegue viajar através do universo numa rodovia feita de cogumelos, eu terei que ter fé. Afinal das contas, fé é o assunto principal da temporada. Vamos para a resenha. O episódio começa com Michael e o Capitão Pike conversando no gabinete do Capitão, agora uma sala maior. Tem assentos e um toque do sul dos Estados Unidos na decoração. Eles conversam, Michael mostra sua descoberta a bordo da Enterprise, o tablet de desenho de Spock e os desenhos que ele fez. Nesses desenhos, feitos 2 meses antes do início das explosões, vemos a localização das mesmas, como elas coincidem com o mapa feito pela Federação. Ou seja, Spock sabia onde as explosões ocorreriam com 2 meses de antecedência. A Michael iria falar do Anjo Vermelho para o Capitão, mas diverge e apenas agradece a ele por ter voltado no asteroide para buscá-la. Falando sobre Spock, Pike diz que sabe onde ele está, numa instalação psiquiátrica da Frota Estelar, numa base estelar. Ele se internou nesta instalação psiquiátrica uma semana após o pedido de licença, e lá ele está. E ele quer privacidade. A família não foi informada, a pedido do paciente. Então, ninguém sabe, Michael meio que se resigna e diz provavelmente que ela seria a última pessoa que o Spock desejaria ver. E aí vamos para a ponte. Temos uma explosão vermelha, e aí em todo um pouquinho de tecno-babobrinha, tecno-baboseira para explicar como detectaram, com a ajuda da Tilly da Michael, 51.450 anos-luz de distância, lá dentro do quadrante beta. Logo ali, né? Em dobra máxima, 150 anos. O jeito é tirar a poeira do motor de esporos e pular para lá. Que eles fazem? Bem, mete os Stamets dentro da câmara, espeta ele com as sondas e vamos que vamos. Black Alert, alerta negro e vamos saltar. Eles fazem um salto, Pike fica balançado com o salto, primeira vez, nada de um sinal vermelho quando ele chega. O planeta que eles estão em órbita é um planeta classe M, existem alguns anéis em torno do planeta e ele é habitado por humanos, só que é uma sociedade pré-dobra espacial. Eles não têm nem eletricidade, acreditem se quiser. Investigando de cima, descobrem que o sinal de rádio que eles recebem tem mais de 200 anos. E aí eles descobrem que esses humanos chegaram a esse planeta há cerca de 200 anos. E o sinal vem de uma igreja. Ainda rola numa discussão a citação à terceira lei de Clarke, que diz que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica, uma reinterpretação que foi feita depois numa discussão de teólogos e cientistas. Pike cita o seu pai, que era ao mesmo tempo professor de ciências de religião comparada, ou poderíamos dizer teologia comparada, e é claro, citações a Shakespeare, né? Estamos em Star Trek, né? Hamlet no caso, Michael sendo bem cética, o Pike aberto às possibilidades. Vamos montar um grupo avançado, ou como eles falam mais, um grupo de descida. Pike desce com a Michael e a tenente Ozeko, que ela estava na ponte e ela vem participar, que ela vem de uma comunidade ludita. Logo, manter a Ordem Geral 1 para ela não seria muito difícil. Lembrar que a Ordem Geral 1 é igual ao que os trekkers veacos sabem que são a primeira diretriz. Eles chegam na igreja e começam a esclarecer algumas coisas. O planeta chama-se Terra Elysium. A igreja foi transportada com todos que estavam dentro dela para esse planeta no ano de 2053, ou seja, 10 anos antes do primeiro contato entre Zefan Cochrane e os Vulcanos. Quem fez esse transporte? Adivinhe? Um anjo vermelho. Os vitrais da igreja mostram isso tudo. O Pike até comenta a questão do vitral contar histórias, a maneira para as pessoas entenderem os acontecimentos. Vemos soldados, pessoas normais, diversas cenas e não vemos o que imaginamos lá ser um anjo vermelho. E num dos vitrais vemos elementos de 7 religiões da Terra: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo e Wicca. O Pike vai olhar o livro sagrado sobre o púlpito da igreja e temos um volume bem grosso, cheio de páginas cortadas e coladas. Algumas frases são lidas por Pike, concluímos o mesmo que a Michael. Eles criaram uma nova religião, que é um amálgama de todas essas religiões já mencionadas. Os pais fundadores dessa comunidade eram de diversas religiões, então o que eles decidiram, vamos juntar tudo numa só. Chegam os locais, eles dizem que vieram do norte. No planeta existem 10 colônias com um pouco mais de 11 mil pessoas no total, e eles são rapidamente aceitos pela sociedade. E eles vão para um culto falar com a grande mãe, que explica tudo. Enquanto isso, temos a trama secundária e terciária que tem em cada episódio. Na secundária, a Tilly e os Stamets estão conversando. Ela acha que o uso do motor de esporos vai fazê-lo querer ficar na nave, mas ele, ainda em sofrimento, tem medo de se perder novamente na rede micelial, já que de alguma forma ele acha que o Rio Culber, seu companheiro, tá lá. Fala alguma coisa sobre fungos, aqueles que reciclam na
natureza. A Tilly resolve extrair um pedaço de rocha do asteroide de matéria escura capturado no final do episódio passado. Aí vem ela com o equipamento apropriado, óculos de proteção. É dito e mostrado que a densidade do asteroide é muito grande. Coitada da mesinha. E quando a Tilly captura o item e fala: "Olá, linda", uma descarga de energia surge do nada e arremessa a nossa alferes favorita longe contra a parede do hangar, deixando-a desacordada. A trama terceira do episódio é que eles detectam partículas radioativas em órbita do planeta que irão cair sobre ele e gerarão o que conhecemos como um inverno nuclear. Vai matar todo mundo, não escapa um. E aí, como é que vamos resolver o problema? Não dá pra tirar o grupo de descida de lá e a Discovery não tem como evacuar 11 mil pessoas numa tacada só. Enquanto eles estão com isso empoquetados na cabeça, voltamos ao grupo de descida que não tá sabendo de nada. Um dos membros daquela sociedade, Jacob, ainda preserva a memória da ciência e é ele que mantém o sinal de rádio funcionando, que a Discovery detectou, na esperança de que eles sejam resgatados por humanos mais avançados. Ele prende o grupo de descida dentro do porão da igreja, rouba sua tecnologia para provar que está certo. Claro que rola uma discussão, Michael querendo jogar a primeira diretriz pela janela, o Pike querendo preservá-la, mas eles conseguem fugir, graças ao momento MacGyver da Tenente Ozekun e um imã. Ao manipular o phaser numa criança, o Capitão Pike é ferido por um tiro acidental. Enquanto isso, temos as partículas que estão para cair na superfície do planeta e agora como é que vamos tirar de lá? Bem, a Tilly de Vila Crescente está na enfermaria, vê uma jovem alferes falante tagarela falando com ela, dando ânimo a ela, e ela resolve se levantar. Leva uma bronca do primeiro oficial Saru e da médica, a doutora Pollard, e aí ela vem e ela explica. Ela queria aquela amostra para buscar uma forma alternativa de navegação pela rede micelial que dispense o uso de interface humana. Em resumo, ela queria aliviar a dor dos Stamets. Saru reclama da imprudência dela, mas se impressiona com a sua engenhosidade e o carinho que ela tem pelo amigo. No final das contas, eles conseguem resolver o problema das partículas radioativas. A Tilly, de camisola de hospital, e corre para a ponte e dá a dica. Pula para dentro da nuvem de partículas, solta o asteroide, puxa ele com o raio trator e com isso, o campo gravitacional gerado por ele vai coletar todas as partículas. Aí nós temos o arranjo entre a Detmer, a Tilly e os Stamets, e a Discovery faz aquela pilotagem cheia de derrapagens para que todas as partículas sejam atraídas pelo asteroide. E aí vemos o que a Discovery e a sua tripulação pode fazer, numa cena cheia de efeitos especiais, muito bacana. No final das contas, o grupo de descida volta para Discovery, Pike ferido, mas ele é salvo. Depois ele volta à superfície do planeta e ao Jacob ele revela tudo. Quem ele é, a origem, tudo lá. Ele torceu um pouquinho as regras, mas quem não torce, né? Convenhamos, né? O Kirk torcia, quebrava, pisava o tempo todo. No final ele troca uma célula de energia pela gravação do momento onde a igreja foi transportada. Havia uma câmera no capacete de um dos soldados. A igreja novamente iluminada, Pike vai embora, a gravação é recuperada e Pike vê o anjo vermelho na gravação. E aí Michael revela ao capitão que também viu aquele anjo vermelho. E aí nós estamos chegando no fim do episódio, mas lembrar que a amiga da Tilly, que eu citei o nome, que é a May, na verdade ela estudou com a Tilly na escola e morreu tem 5 anos. Quem é ela? Veremos nos próximos episódios. Passemos aos questionamentos e às opiniões. Live long and prosper. Este é um episódio no formato mais clássico de Star Trek. Exploração sendo feita em um mundo completamente novo. Como eu sou Trekker velhaco, adorei. Muito bom. Chegou no auge aí a discussão da temporada. Ciência versus fé, como alguns dizem, ou como eu entendo, ciência e fé. Percebe a dicotomia entre a Michael e o Pike. Ciência e fé. Tá brotando aí. Michael diz que eles teriam a obrigação de falar a verdade para os colonos de New Eden. Pike prefere respeitar as crenças daquele povo e a cultura deles. Ele exige que elas não revelem o disfarce deles sobre hipótese alguma, mesmo com ele ferido. Aliás, perceberam a forma como ele foi transportado? Braços abertos, 2 mulheres ladeando ele, levantando, no altar. Lembra muito a imagem de um dos vitrais de Jesus Cristo crucificado, 2 mulheres abaixo. Apesar disso, a conversa ficou um pouco rasa, talvez pudesse ser um pouco mais profundo, mais exposição. E tivemos mais motor de esporas. A gente achou que o motor de esporas ia ser desligado de vez, mas acabamos vendo o uso dele. Vamos ver como é que eles vão fazer para sumir com o motor de esporos da história e da cronologia. Por enquanto ele está sendo útil. Vocês notaram que eles foram para lá para salvar a colônia de Nova Eden? O anjo, entre aspas, os levou para lá para isso? Ao menos é isso que é subentendido. Inclusive o Saru fala isso. A primeira diretriz agora se chama Ordem Geral número 1. Bem, eu preferi o número anterior. A Ordem Geral número 1 é para Trekker Nutella. Eu gostei muito de ver a Ozekun participando do grupo de desembarque. O elenco do segundo escalão interagindo mais. Isso é muito bom. Também nós vemos com a Detmer falando um pouco antes. As ações planejando. Isso é muito bom ver. Agora o Anson Mount tá fantástico como Pike. Cara, dando profundidade ao personagem, trazendo mais informações a respeito dele de boa. Tudo leva a crer, pra mim,
Claro, pode ser apenas uma empolgação, que eles não vão fazer um remake da série clássica. Eu falei lá atrás que eles talvez fizessem. Não, eu acho que eles poderiam fazer, e talvez eles queiram fazer, que foi feito nos quadrinhos chamado Early Voyagers, que é as missões da Enterprise sob o comando do Pike, com a número 1, com o Spock. Poderia ser uma série. Isso ia ser muito legal. Outra coisa que eu achei estranho aí nesse episódio, assim, ninguém desconfiou daqueles 3 forasteiros. Foram muito bem aceitos. Sei lá, não é pra desconfiar de nada. Tudo bem que esse povo parece uns Amish, só que lá do espaço. E tem a distorção da frase do Arthur C. Clarke, que eles estão lá em Terceira Lei, dizendo que qualquer inteligência extraterrestre suficientemente avançada vem de Deus. Na verdade, a frase certa é indistinguível de Deus. Isso foi um erro da tradução. Alguns amigos meus se arrepiaram. Eu também não gostei, não concordei com a frase, mas parece que a Netflix já corrigiu a legenda. Percebe uma coisa? 7 religiões, 7 sinais vermelhos. No judaísmo e por decorrência no cristianismo, o número 7 é um símbolo da perfeição vida de Deus. 7 dias também. Por aí vai. Jacob é Jacó em inglês. Para quem não conhece, Jacó, ou como depois ele passou a ser conhecido Israel, foi irmão e gêmeo de Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, um dos patriarcas, pai das 12 tribos de Israel, também conhecido trapaceiro, enganador, um homem de uma vida familiar turbulenta, entre outras coisas. Alguma relação? Teria que fazer um estudo mais a fundo, mas eu lembrei de 2 fatos. Primeiro, o sonho de Jacó, vendo a escada que vai até o céu, em Betel, isso está na Bíblia em Gênesis capítulo 28, mas também tem que Jacó lutou com um anjo no Val de Jaboque, Gênesis capítulo 32. Talvez alguma alusão a esses fatos da história do patriarca? Não sei. Teria que fazer um estudo um pouquinho mais a fundo para pensar nisso. Eu gostei da cena do Saru conversando com a Tilly. Mostra carinho e preocupação da parte dele. A cena é tocante. Mostra o Saru melhor cada vez como primeiro oficial, ou seja, no futuro ele poderá ser um capitão. E convenhamos, Doug Jones está de parabéns. Como ele consegue atuar tão bem com toda aquela borracha colada na cara, eu não sei. Mas não tivemos nada de digno notar, ou seja, a engenheira Jet Reno, nada. Nem Hugh Kirby, Wilson Bush. Isso foi chato, desagradável. A minha esposa veio me perguntar se o Pike professa alguma fé. A Mac já deixou claro que a sua religião é a ciência. Eu acho que Pike é, digamos assim, um agnóstico. Ele entende que existem manifestações religiosas, mas ele não se posiciona contra. Ele talvez aceite que tenha ou não. Talvez podemos dizer que ele tem um lado espiritual, independente de uma manifestação religiosa específica. Podemos dizer que há manifestações religiosas na Federação e não são apenas aquelas criadas para a série, como o caso dos Bajorianos em Deep Space Nine com os profetas. Ou aquele povo lá do 5º filme Em Busca de Deus, e eu quero esquecer aquele filme, mas o contexto não deixa. Pela primeira vez em Star Trek você vê citação de religiões da Terra, claramente. Cristianismo, judaísmo, islamismo, shintoísmo, budismo, hinduísmo e Wicca. E a amiga imaginária da Tilly, quem é? Será que tem alguma coisa a ver com aquele esporo que pousou no ombro dela lá no final da primeira temporada? Vamos ver. Alguns elementos com representação religiosa. O pai como se estivesse crucificado, sendo amparado por 2 mulheres, igual o vitral que temos Jesus Cristo crucificado, com 2 mulheres próximas. E ele estava no altar da igreja quando foi transportado, ou seja, elevado aos céus. Curioso. Pike foi ferido por um tiro de phaser por uma pessoa que não sabia operar, um tiro acidental. E é o que eu digo, tá vendo o que acontece quando dão armas carregadas na mão de quem não tá preparado para usar? E parabéns de novo ao William Riker, ou Jonathan Frakes, que dirigiu um episódio muito bem. Ele deixa o ator trabalhar, ele consegue explorar bem o trabalho dos atores. O episódio tá muito bom, a direção tá ótima desse episódio. Passemos para as curiosidades. Pelo visto, o Pike mudou a sala onde é o seu gabinete. As janelas são diferentes, colocou umas cadeiras e provavelmente mandou o pingo do Lorca pra jaula. Lembra daquele pingo safado? Pois é, ele twitta hoje em dia. Procura no Twitter, você acha o pingo do Lorca. Mas uma sala maior, com alguns toques da cidade de Mojave, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é a cidade dele de origem. Aliás, o que é feito daquela sala de troféus do Lorca? O que fizeram com aquele esqueleto do Gorn? Nunca mais mencionaram, nem vimos. Pike usa a expressão hit it, pisa fundo na nossa legenda. Não tão marcante quanto o acionar, o engage do Picard, ou o em frente do Kirk. Vemos que inglês é o idioma padrão da Federação. É esperado vindo de uma série norte-americana, né? Saru fala 90 línguas, uau, mas pelo visto a maioria ele não fala fluentemente, mas caramba, 90 línguas é um bocado de coisa. O pai do Capitão Pike era professor de ciência e ensinava teologia comparada. Nas palavras dele, as conversas em casa eram acaloradas. A Kayla Detmer falou que ela tem licença de pilotagem desde os 12 anos, ou seja, ela é sinistra como piloto. Eles falam a manobra da rosquinha na legenda, na verdade seria dar um zerinho, ou como nós falamos melhor no português, dar um cavalo de pau. Achei interessante a citação à Terceira Guerra Mundial, que é a mesma do filme Primeiro Contato, 600 milhões de vítimas. A Terceira Guerra Mundial, Star Trek acaba em torno de 2053, 2054. Eu fui fazer as contas e a Discovery viaja em dobra máxima 2,75 vezes mais lenta do que a USS Voyager. Por quê? A Voyager estava a 70 mil anos-luz e ia levar 75 anos para chegar em espaço da Federação. E a Discovery estava a 51.450 anos-luz e levaria 150 anos para chegar. Fazendo a conta, 2,75 vezes mais lento. Então, no máximo, na escala da
nova geração, e a escala mudou da série clássica para a nova geração, no máximo dobra 4. O primeiro contato se dá em 5 de abril de 2063 na cidade de Bozeman, Montana, Estados Unidos. Pike cita Hamlet de Shakespeare, que não é a primeira vez que aparece em Star Trek, aliás, aparece direto. A primeira vez foi no episódio da Consciência do Rei, primeira temporada, 13º episódio, esse episódio da clássica. E lembremos, Shakespeare fica melhor no idioma original, em Klingon. E com isso, alguns trekkers traduziram Shakespeare para Klingon, você achando que fã maluco é otaku ou fã de Star Wars. Haha, você não viu nada. O nome Terralisium ou Terralísio significa paraíso na Terra, e é uma referência da mitologia grega. Alguém pausou para ver a lista de coisas a fazer da Tilly naquele terminal? Pô, a lista dela é pior do que a minha. A escola onde a Tilly estudou é Musker Junior High. Musk de Elon Musk, CEO da Tesla da SpaceX, segunda missão dele em Discovery. E as partículas Metron podem tomar a forma de gás ou de radiação e reagem com matéria escura. Nunca ouvi falar dessas partículas, mas partícula criada só pra série. Aliás, você notou a quantidade de referência científica, mas até que não foi tanta tecnoabobrinha assim não. Voyager era campeã. A Tenente Joan Oza é de um coletivo ludita, o que é espantoso. Aí eu fui pesquisar o que são os luditas e eu vou ler pra vocês o que eu achei na Wikipedia. O ludismo foi um movimento de trabalhadores ingleses do ramo de fiação e tecelagem, ativo no início do século XIX, nos primórdios da Revolução Industrial, e que se notabilizou pela destruição de máquinas como forma de protesto. Os ludistas consideravam que o maquinário era usado de maneira fraudulenta e enganosa para contornar práticas laboriais consolidadas pela tradição. A princípio, os ataques ludistas foram enfrentados a tiros pelos proprietários das máquinas. Afinal das contas, o movimento foi reprimido por forças militares e o endurecimento da legislação britânica resultou em penas severas para os participantes do movimento. Ao longo do tempo, prevaleceu o entendimento do termo ludismo como um movimento de reação ao progresso técnico, à industrialização, automação, informatização e novas tecnologias em geral, embora tal entendimento seja objeto de revisão por parte dos historiadores. Logo, a Tenente vive de um coletivo onde abominam avanços tecnológicos deve ter ocorrido após a Terceira Guerra Mundial. O que ela está fazendo numa nave estelar? E a Tilly é a cadete mais jovem a ser aceita no programa de treinamento do comando da Frota Estelar. Isso significa que ela é boa. Conclusão? Nota 9 para esse episódio. Para mim, não foi melhor do que o primeiro. É um episódio de exploração, tô mexendo com o assunto delicado, Pike tá sensacional, Tilly tá divertidíssima, Michael tá surtando, a tripulação fazendo derrapagem com a Discovery. Porra, gostei pra caramba, curti muito. E vamos ver como é que vai ser o próximo episódio. Com isso, fechamos esse episódio Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Convidamos que você visite www.comboconteúdo.com para ouvir material de qualidade, podcasts, vídeos, snippets. Participe também na campanha para podermos comprar a nossa nave Classe Constitution em apoia-se/com. Também lembramos, visitem o Reto Computaria em www.retocomputaria.br. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre história da computação e computação clássica em geral, nós estamos completando 10 anos de podcast no ar. E também, nunca é tarde para falar, o melhor site de informações sobre Star Trek no Brasil, Trek Brasilis, em www.trekbrasilis.org. Frequência de saudações encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.